Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Olha só, esse vídeo aqui eu estou gravando ele para resolver alguns exercícios da lista que eu passei para vocês. Aquela lista lá, pessoal, é o seguinte, tem algumas questões ali que são um pouquinho mais difíceis, que são aquelas questões que tem uma cavidade, certo? Por exemplo, você tem aqui uma placa e essa placa ela tem um buraco no meio, certo? Essas questões são um pouquinho mais difíceis, certo? Mas, porque você vai ter que pensar um pouco mais para resolver elas, tudo bem? Então vamos lá, vamos começar. Vou começar com a questão número 1, que é uma questão bastante simples, ok? Depois que eu resolver essa questão número 1, aí eu vou resolver a de número 3, certo? E depois a de número 5. A número 1, ela é tranquila, tá? Porque ela é bem parecida com os probleminhas que a gente resolveu na última aula que eu passei para vocês. Agora a questão de número 3 e de número 5 são questões um pouquinho mais difíceis, certo? Que você vai ter que pensar um pouquinho mais, tudo bem? Então vamos lá. Vamos começar com a questão de número 1, ok? Então a questão de número 1, ela diz o seguinte: você tem uma placa que apresenta inicialmente uma área de 1 metro quadrado a 0 graus Celsius. Aí ele diz que ao ser aquecida até 50 graus Celsius, a área aumenta 1 centímetro. Aí ele pede, determine o coeficiente de dilatação superficial do material que constitui a placa, tá? Então você tem uma placa de um material desconhecido, você não sabe qual material que é, certo? Ele fala que essa placa tem 1 metro quadrado, inicialmente a 0 graus Celsius. Se você aumenta a temperatura de 0 graus Celsius para 50 graus Celsius, certo? A área da placa aumenta 1 centímetro quadrado. Aí pergunta qual é o coeficiente de dilatação superficial do material. Ok, veja bem, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai extrair os dados. Então vamos extrair os dados, olha só, vou colocar aqui em cima para vocês, dados, que são todos os valores numéricos que o problema te fornece. Você sempre começa com os dados, porque isso aqui vai te ajudar a entender o problema e vai te ajudar a descobrir qual fórmula você deve usar. Ok? Deixa eu apagar aqui. Ok, então vamos lá. Primeira informação numérica que ele fornece para você é essa daqui, ó. Ele diz o seguinte, ele diz que a placa ela possui uma área inicial de 1 metro quadrado. Então, essa área vai ser a área inicial, A0, é igual a quanto? É igual a 1 metro quadrado, ok? 1 metro quadrado. Aí, vamos ver o que mais que ele fala. Ele fala que a 0 graus Celsius. Então, significa que essa área inicial aqui, ó, é a essa temperatura aqui. Bem, então esse 0 graus Celsius só pode ser a temperatura inicial, não é isso? Então, vamos colocar aqui, ó, temperatura, deixa eu tocar o pincel, temperatura inicial é igual a 0 graus Celsius. Vamos ver qual outra informação numérica ele fornece aqui pra gente. É o seguinte, ele fala que ao ser aquecida até 50 graus Celsius, sua área aumenta 1 centímetro quadrado. Então ela foi aquecida para 50 graus Celsius. Esses 50 graus Celsius só pode ser o que mesmo? Só pode ser a temperatura final, né? Então a temperatura final é igual a 50 graus Celsius, ok? Se tá dando para enxergar aí, né? A tinta fica fraca porque... ok, então essa é a temperatura final, TF, ok? Aí fala que quando a placa é aumentada para essa temperatura, o que vai acontecer? A área dela vai aumentar 1 centímetro quadrado. Preste atenção aqui, gente. Ele fala que a área aumentou 1 centímetro quadrado. Ele não está falando que 1 centímetro quadrado foi a área final. Não, falou que foi o tanto que a área aumentou. O tanto que a área aumentou, qual que é a grandeza física que a gente usa? É o ΔA, não é isso? ΔA é a variação da área, certo? A variação da área é igual a quanto? É igual a 1 centímetro quadrado, ok? Essa daí é a variação da área. Ok. Aí a pergunta qual que é o coeficiente de dilatação superficial da placa. Então, o coeficiente de dilatação superficial, a gente aprendeu que é o quê? Que é o beta, não é isso? Então, beta é o que está pedindo, nós não temos o valor de beta, ok? Pois bem, como é que a gente faz para achar o valor de beta? Veja bem, eu tenho aqui a área inicial, a temperatura final, certo? O ΔA e o beta. Tem alguma fórmula que envolve todas essas grandezas físicas? Não, né? Mas tem uma fórmula parecida, certo? Tem uma fórmula que envolve quase todas elas. Deixa eu apagar aqui, que é essa fórmula aqui, ó.
Olha só, aqui diz que a área final é igual à área inicial, abre parênteses, vezes 1 mais beta vezes a variação da temperatura, ok? Então veja bem, essa fórmula aqui é o seguinte, ó, a área inicial, que é essa fórmula que tem, nós temos. O ΔT nós temos, mais ou menos. Nós, na verdade, temos a temperatura inicial e a temperatura final. Mas com a temperatura inicial e final, a gente acha o ΔT, não acha? Como é que a gente faz isso? Olha só. Deixa eu dividir aqui. Se eu tenho a temperatura inicial e a temperatura final, como é que eu acho o ΔT? Dessa forma aqui, ó. O ΔT, toda vez que você tiver um delta na física, é sempre o final menos o inicial. Então, o ΔT vai ser igual à temperatura final menos a temperatura inicial, não é isso? Então vai ser igual a quê? A temperatura final nós temos 50 menos a temperatura inicial que nós temos também, que é 0. Então, o ΔT é igual a 50 menos 0, 50. Então, o ΔT que está aqui, ó, a gente tem. Então, o A0 a gente tem e o ΔT a gente tem. A área final nós temos? Mais ou menos. Vamos lá. A área final nós não temos, mas olha só, nós temos a área inicial e nós temos o ΔA. Se você tem a área inicial e se você tem o ΔA, você acha a área final. Como é que você faz para achar a área final? É simples, né? É só lembrar daquela fórmula que é a seguinte. Vamos ver se dá para a gente colocar aqui, ó. Vocês lembram que eu falei para vocês que toda vez que você tiver um delta na física é sempre o final menos o inicial? Então, olha só, o ΔA vai ser o quê? O ΔA ele tem que ser igual à área final menos a área inicial. Ok? Deixa eu sair. Olha só. O ΔA é igual à área final menos a área inicial. O ΔA, nós temos o valor dele, não é isso? Nós temos, tá aqui, ó. Ok? Então, o ΔA nós temos. A área inicial nós temos. Então, a gente vai jogar o ΔA aqui. A gente vai jogar a área inicial aqui. Aí fica faltando achar o quê? A área final. Tudo bem? Recapitulando. O ΔA nós temos, a área inicial nós temos. É só olhar para os dados. Se você jogar o ΔA aqui e a área inicial aqui, você acha o que? A área final. Aí sim, aí depois que você achar essa área final que está aqui, ó, você joga nessa fórmula. Tá bom? Então, vamos substituir os valores aqui. Olha só, o ΔA nós temos? Temos, quanto que é? 1 centímetro quadrado. Mas detalhe, a área inicial está em metro quadrado e o ΔA está em centímetro quadrado. Você não pode usar as duas unidades de medida na mesma forma, tá? Então, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que converter. Então, vamos converter esse 1 centímetro quadrado aqui, ó, para metro quadrado. Depois que a gente converter para metro quadrado, a gente joga nessa fórmula aqui, ó. Como é que eu converto esse centímetro quadrado para metro quadrado? Multiplica por 10 a menos 4, não é isso? Ok? Então, deixa eu fazer aqui embaixo para vocês. Olha só, eu tenho 1 centímetro quadrado. Tudo bem? Se você multiplicar por 10 menos 4, vai ficar quanto? Vai ficar 1 vezes 10 a menos 4 metros quadrados, tá bom? Deixa eu aproveitar melhor esse espaço, porque o quadro é pequeno, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Tá? Então vai ficar assim, ó. 1 centímetro quadrado é igual a 1, multiplico por 10 menos 4, vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Pronto. Converti de centímetro quadrado para metro quadrado. Só que isso aqui, ó, tem notação científica. Talvez alguns de vocês não gostem de notação científica, né? Notação científica é quando você representa o número usando uma potência. Então, você pode fazer o seguinte, pode converter de notação científica para número decimal. Como é que eu converto de notação científica para número decimal? Bem, tem uma tabelinha que eu passei para vocês, né? A gente já fez algumas vezes no caderno, a gente fez na aula passada também, né? Então, eu vou fazer direto aqui. Aí vocês façam os cálculos aí na casa de vocês para dar o mesmo resultado, tá bom? Porque aqui a gente está sem espaço para fazer. Mas olha só, 1 vezes 10 menos 4, gente, é a mesma coisa que 0,0001, tá? Então, 1 vezes 10 menos 4 metro quadrado é igual a 0,0001 metros quadrados. Tudo bem? Então, veja que daqui para cá eu converti de centímetro quadrado para metro quadrado. Daqui para cá, não. Daqui para cá, eu só peguei essa notação científica e representei ela na forma de número decimal, tá? Então, essa área, esse ΔA aqui, ó, esse ΔA que está aqui, ó, ele vale quanto em metro quadrado? Ele vale 0,0001, tá? Então, vou colocar aqui, ó. No lugar de ΔA, eu coloco o quê? Eu coloco
0,0001. Isso é igual a quê? Isso é igual à área final, que eu não tenho, né? Menos a área inicial. Quanto que é a área inicial? 1. 1 metro quadrado. Observe que nessa fórmula aqui, ó, esse valor aqui está em metro quadrado e esse aqui está em metro quadrado. Então, se você usa metro quadrado aqui, você tem que usar aqui também. As unidades de medida têm que ser coerentes. E agora, como é que eu isolo esse AF aí na fórmula? Aqui, essa fórmula aqui do lado esquerdo. E daí vocês sabem fazer, né? É uma equaçãozinha simples. Eu passo para o lado esquerdo tudo que for letrinha. Eu deixo para o lado direito tudo que for só números, certo? E depois eu isolo as letrinhas do lado esquerdo. Então, vamos lá. Esse aqui, ó, é letrinha, né? Eu jogo para o lado esquerdo. Vai ficar assim, ó. Tá AF positivo, passo para cá AF negativo. Menos AF. É igual, os números ficam todos do lado direito, não é isso? Então, olha só, esse menos 1 já está do lado direito, eu só repito ele. E esse 0,001 ele está do lado esquerdo, então eu vou jogar ele para o lado direito, só que ele mudando de lado muda o sinal. Fica assim, ó, menos 0,0001. Ah, eu tive que espremer um pouquinho aqui, tá? Senão não cabia. Mas cabeu agora, não cabeu? Cabeu. Então, olha só. Agora, o que eu faço? O AF, que é o valor que eu quero achar, ele está negativo, só que não pode ficar, né? Então, multiplico toda a equação por menos 1, troco o sinal de tudo. Então, vai ficar assim, ó. AF é igual a 1 mais 0,0001. Tudo bem? Trocou o sinal de tudo. Aqui está negativo, ficou positivo. Agora é só somar. Então, minha área final é igual a quanto? É igual a 1 mais 0,0001, vai ficar 1,0001 metros quadrados. Pronto, achei minha área final. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem como puxar para cima. Aqui ficou um pouco espremido. Pronto. Pronto. Então tá aqui, ó, a área final é 1,001 metro quadrado. O que eu vou fazer com essa área final aqui? Por que eu achei ela? Eu achei ela para eu poder jogar nessa fórmula aqui, ó, certo? Para eu poder achar o beta, porque olha só, olha para a fórmula de novo, ó. De novo, o A0 eu tenho o valor dele, o ΔT eu tenho o valor dele, a área final eu tenho o valor dela, tá aqui, ó. Esse aqui é a área final, certo? Então eu só não tenho beta. Então, é só jogar esses valores na fórmula e isolar o beta. Vamos fazer isso? Vamos, tá? Então, vamos fazer isso. Deixa eu apagar aqui, para a gente poder ter espaço. Ok. Então, vamos jogar, olha só. Área final, qual que é? A área final está aqui, ó, 1,0001. Então, vai ficar assim, ó. 1,0001. Isso é igual a quê? Isso é igual à área inicial. Quanto que é a área inicial? Tá aqui, ó. A área inicial tá aqui, ó. É 1, né? 1 vezes, lá dentro do parênteses, eu tenho 1, mais o beta eu não tenho, o que eu quero achar. Beta vezes o quê? ΔT. Quanto que é ΔT mesmo? Tá aqui, ó. ΔT é 50 graus Celsius. Então, vezes 50. Fecha parênteses, ok? Vou puxar um pouquinho para a esquerda, vamos ver se... Ah, não aparece mais. Tá? Então, vezes 50 e fecha parênteses. Ok? Então, eu tenho 1,001 é igual a 1 mais 1 vezes beta vezes 50. Pessoal, vocês lembram que eu falei para vocês que você fazia a soma primeiro aqui dentro do parênteses, né? Para depois resolver o resto da equação? Nesse caso, não tem jeito. Por quê? Porque não tem como somar esse termo com esse. Isso aqui, ó, é uma incógnita que eu vou ter na equação. Tá? Então, você não pode somar um número com incógnita. O que a gente vai fazer, então? A gente vai fazer aqui o processo de distribuição, né? A gente chama de distribuição. Esse que está aqui fora multiplica pelo que está lá dentro. Tá? É o que a gente chama de chuveirinho. Esse que está fora multiplica aqui. E depois ele multiplica aqui. Tá? Então, vamos ver como é que fica. Vai ficar assim, ó. Esse 1,0001 eu repito. 1,0001 é igual 1, você está vendo que 1 está junto com parênteses, então está multiplicando, né? 1 vezes 1, vai dar 1. Multipliquei esse por esse. Agora vou multiplicar esse pelo que está lá dentro do parênteses. 1 vezes beta vezes 50. Ó, todo termo multiplicado por 1 vai dar ele mesmo, né? Então, beta vezes 50 multiplicado por 1 vai dar quanto? Vai dar beta vezes 50. Tá? Beta vezes 50. Qual que é o jogo de sinal? Olha só, esse 1 é positivo,
Esse termo aqui é positivo também, então positivo com positivo vai ficar positivo. Beta vezes 50. Você pode colocar 50 beta, né? Porque a ordem da multiplicação não interessa. Então vai ficar assim, ó, 50 beta, é a mesma coisa. Ok, pessoal. Então, essa é a equaçãozinha que você vai ter que resolver. O que você vai fazer? Você vai isolar o beta na equação, tá? Isso aí eu vou deixar para vocês fazerem, tudo bem? Porque até agora eu fiz quase tudo, ó. Driblei o time inteiro, driblei o meio de campo, driblei a zaga, fintei o goleiro e deixei você na cara do gol. É só fazer o gol, tá vendo? Ok? Então é só isolar o beta na equaçãozinha, tá? Isso daí eu vou deixar para vocês fazerem. Ok, obrigado. Eu vou parar o vídeo aqui e vou gravar um outro com as próximas questões.